Por vezes, os álbuns de música contam histórias. Pink Floyd é uma das bandas mais icónicas do rock progressivo e é conhecida pela complexidade musical e narrativa dos seus álbuns. Uma das obras que se destaca é The Wall, que inclusive já foi considerado um dos álbuns mais marcantes da história do rock. No entanto, o seu conceito nem sempre recebe o devido reconhecimento e a sua interpretação nem sempre coincide com a realidade. O website da Pink's Wall foi desenvolvido com o intuito de divulgar o significado desta rock opera, de modo interativo. A plataforma foi desenvolvida em inglês, de modo a abranger um público mais amplo, e tanto a paleta de cor como a identidade gráfica seguem também a identidade visual da capa do álbum. O álbum representa uma viagem metafórica dividida em 4 partes, pelo que o website foi desenvolvido de modo a retratar esta viagem na pele da personagem principal da história, Pink, um artista de rock depressivo, e assim sendo possível levar o utilizador a emergir na história. O título Each Brick in the Wall faz referência às 4 partes em que o álbum se encontra dividido, que correspondem também às 4 fases que Pink vive no processo de construção da parede emocional que o isola e protege do mundo exterior. O utilizador terá também a oportunidade de explorar o álbum com mais profundidade, através das páginas Story and Concept e Production Details, bem como poderá ficar a conhecer a banda na página About Pink Floyd. Para além disto, a pensar nos fãs devotos de Pink Floyd, foi ainda desenvolvida uma secção de agenda de tributos à banda. De modo a manter-se atualizado sobre os futuros tributos perto de si, o utilizador pode ainda subscrever este formulário para ser notificado por e-mail. Basta indicar o seu nome, o endereço de e-mail, o país em que reside e o código postal, sem esquecer de concordar com a política de privacidade. Voltando à viagem, que não deixa de ser a parte fulcral do website, é possível aprofundar conhecimentos sobre cada parte ao carregar no botão Dive Deeper. A página de cada parte apresenta uma timeline com as músicas correspondentes, fazendo a associação com a perspectiva temporal e causal na qual a história do álbum se forma. No fim de cada parte, é possível ainda progredir na viagem para a parte seguinte e até explorar as restantes. Por uma, por uma questão de prototipagem, foram apenas desenvolvidas as 2 primeiras partes do álbum, sendo que as restantes 2 seguiriam a mesma lógica. No fim das páginas da viagem, existe ainda este carrossel que permite ao utilizador explorar as restantes páginas. Por exemplo, a página Story and Concept explica de forma holística o conceito no qual reside o álbum e ainda explica um pouco da história por trás da construção do mesmo. Faz ainda referência à adaptação em filme do álbum, que aconteceu em 1982, por Alan Parker. Assim, podemos assistir ao trailer do filme, sendo que os seus direitos estão aqui referenciados no footer. Em seguida, a página Production Details apresenta também informação geral sobre o processo de gravação do álbum, bem como algumas curiosidades em relação ao processo de gravação e os seus locais, a instrumentação e a produção orquestral de algumas das músicas e também o sound design e os efeitos sonoros utilizados. Por fim, a página About Pink Floyd faz uma breve descrição da banda e ainda permite o acesso ao website oficial para obter mais informação. Termina assim com uma pequena galeria de fotos icónicas da banda.
Relativamente à adaptação desktop, algumas imagens foram adaptadas como imagens de fundo por uma questão estética e de hierarquia de informação. Algumas secções também adquiriram cores de fundo diferentes da versão mobile, de modo a ser possível distingui-las facilmente. Nas páginas da viagem, a timeline adquiriu o formato horizontal e passou a ser interativa.